Vamos fazer a nossa preparação então. Convido a todos para que nesse momento fechem os seus olhos, que possamos fazer uma prece, fazer toda uma ligação com a espiritualidade. Porque a gente tem uma semana muito corrida, uma semana sempre muito cheia de tribulações e por vezes a gente acaba esquecendo dessa intimidade que nós não só precisamos, mas como nós devemos ter com a espiritualidade, né? Somos seres espirituais em uma experiência na carne, então nada mais justo do que nós estarmos com essa ligação estreita a todos os momentos da nossa vida, sempre que a gente lembrar, sempre que for possível, porque isso vai facilitar demais, né, tudo que a gente vive. Então, que essas poucas horas do Evangelho sejam proveitosas e preciosas e que elas tenham uma função muito importante ao longo da nossa semana. Então eu convido a essa meditação, a essa ligação de pensamentos, que nós façamos uma ligação com os nossos mentores, nossos anjos da guarda, protetores, esses amigos que estão conosco há muito tempo, nos auxiliando ao longo de nossa encarnação, com os propósitos que nós colocamos antes de encarnarmos. Saudamos também os mentores deste trabalho, do Espírita Soul, que nos dão toda a sustentação para esse Evangelho, que nos dão a inspiração, que nos conectam através dessa maravilha que é a tecnologia, que nos dá a possibilidade de estarmos com os nossos pensamentos uníssonos num objetivo em comum, que é o do aprendizado, do Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo, que isso possa ser algo transformador para cada um de nós, que nós possamos extrair o melhor da noite de hoje mais uma vez. Vamos também nos ligando aos mentores dos nossos lares, esses companheiros que cuidam de nós e de todos os nossos familiares, da proteção da nossa casa, e vamos visualizando junto com eles à frente de nossos lares, vamos vendo-nos entrando em nossos lares, abrindo as portas deles para que nós possamos permitir a entrada de toda a espiritualidade responsável pela limpeza, pela higienização da nossa casa, pela proteção. Vamos visualizando a entrada dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, as equipes dos samaritanos, que todos esses irmãos passem por todos os cômodos de nossas casas, que eles possam retirar formas pensamentos, miasmas, qualquer tipo de energia negativa que tenha se acumulado ao longo dessa semana, através dos pensamentos que nós mesmos, porventura, tenhamos trazido para as nossas casas. Eles fazem uma limpeza geral, purificando todos os ambientes, com suas ervas, seus incensos, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, tudo muito preparado para o Evangelho de hoje. Voltando à frente da nossa casa, vamos visualizando Ricardo, seus arqueiros e lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente de nosso lar, guardando, protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E nesse instante nós vemos a nossa casa então toda protegida, envolvida por uma redoma, e toda essa higienização produz nela um farol imenso, com uma iluminação extensa. E todos os irmãos, aonde quer que estejam, espirituais, possam perceber que em nossos lares está sendo realizado neste momento um evangelho no lar, e que possam se fazer presentes aqueles que estiverem interessados nas lições da noite de hoje.
Vamos fazendo uma ligação às falanges espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, e vamos estreitando a nossa conexão com aqueles que estiveram com Jesus ali na sua caminhada. Vamos nos ligando aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala e todos os outros irmãos que estiveram ali naqueles primeiros passos do Mestre, de ensino, de peregrinação, passando por tantas cidades, falando para tantas pessoas, tocando o coração de todas elas e deixando por todo esse caminho, nas mãos desses apóstolos principalmente, uma semente que hoje chega até as nossas mãos, através dos evangelhos. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Vamos, nesse momento, colocando em suas mãos tudo aquilo que angustia os nossos corações, que tem nos trazido preocupação, aflição, dor, medo. Que ela possa transformar isso em luz, em esperança e devolver aos nossos corações, para que quando esses momentos de tristeza voltarem, nós nos lembremos e sejamos amparados por todo o carinho de Maria de Nazaré. E assim vamos vendo a luminosidade do Cristo chegando até nós, abraçando todo o nosso ser, nos deixando mais alegres, nos deixando mais confiantes, fortalecendo os nossos propósitos aqui na Terra. Que de mãos dadas com Jesus possamos caminhar pela trilha da verdade, da vida, dos seus ensinamentos, e que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade deste momento, deste encontro, deste reencontro, pela oportunidade que temos todos os dias, que possamos perceber nelas os aprendizados necessários para as nossas encarnações, extrair delas aquilo que de melhor pode nos oferecer, às vezes por mais dolorosa e difícil que seja aquela provação. Que confiantes no Pai, confiantes e com fé, possamos superá-las em busca da nossa transformação, em busca de uma vida melhor, com um propósito não só nesta encarnação, mas muito mais na nossa vida espiritual, como almas imortais. E agradecemos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. E espero que todos estejam muito bem.
para mais uma noite especial. Boa noite para todos que chegaram aí durante a nossa prece. Boa noite ao meu querido amigo Uriel, ao Washington, que está conosco toda semana, Josi, a Mônica, a Jaque, a Lu, Maria Cristina, Renan, a Cid, Rosana, enfim, toda essa galera aí, Peninha, que sempre está conosco durante os domingos. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu texto de apoio. O texto de hoje ele está no livro das parábolas e dos ensinamentos de Jesus. Ele está como título de Sinal dos Tempos. Tô tentando aprontar aqui, gente. Sinal dos Tempos. E a gente vai falar sobre as profecias que Jesus trouxe e tentar entender o que Jesus quis dizer com essas profecias. Então, está no Evangelho de Marcos, daqui a pouco eu falo qual que é a passagem, para quem está no YouTube já consegue acompanhar aí. E a mensagem diz o seguinte: ao saírem do templo, prestem atenção que ela é um pouco extensa e ela tem duas partes. Ao saírem do templo, um dos discípulos comentou com Jesus: Mestre, veja que construções grandiosas, que pedras impressionantes. E Jesus respondeu: Você está vendo todos esses edifícios? Pois saiba que chegará o momento em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Essa é a primeira parte. A segunda parte: mais tarde, enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: Mestre, quando isso, que tudo será destruído, né? Como Jesus disse, quando isso vai acontecer? Qual será o sinal de que essas coisas estão para se cumprir? E Jesus começou então a ensiná-los. Cuidado para não serem enganados. Muitos virão usando o meu nome, dizendo, sou eu, e vão enganar muita gente. E quando vocês ouvirem falar de guerras ou de ameaças de guerra, não se assustem. Isso precisa acontecer, mas ainda não será o fim. Nações vão se enfrentar, reinos vão entrar em conflito, haverá terremotos em vários lugares e fome também. Mas tudo isso é só o começo de um tempo difícil. Fiquem atentos. Vocês serão levados a julgamento, serão perseguidos nos centros religiosos e, por causa de mim, comparecerão diante de autoridades. Mas isso servirá como testemunho. Antes de tudo, é preciso que o Evangelho seja anunciado a todas as nações. E quando forem levados às autoridades, não fiquem ansiosos sobre o que dizer. Falem que o Espírito inspirar naquele momento, porque não serão vocês que estarão falando, mas sim o Espírito Santo. Irmãos vão trair irmãos, pais os seus filhos, e os filhos se voltarão contra os pais, e até os levarão à morte. Todos vão odiá-los por causa de meu nome. Mas quem permanecer firme até o fim será salvo. Quando vocês virem o sinal da destruição onde não deveria estar, que cada um compreenda isso. Então aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para buscar nada. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Ai das mulheres grávidas ou que estiverem amamentando nessa época. Orem para que isso não aconteça no inverno, pois haverá uma angústia tão grande como nunca se viu desde o início da criação e jamais se verá novamente. Se o Senhor não encurtasse esses dias, ninguém suportaria. Mas por amor aos escolhidos, ele os reduzirá. E se alguém disser, olhe, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem.
falsos cristos e falsos profetas surgirão e farão sinais e milagres, tentando enganar até mesmo os que foram escolhidos, se isso fosse possível. Fiquem atentos, eu já os avisei sobre isso. Depois dessa tribulação, o sol vai escurecer, a lua deixará de brilhar, as estrelas cairão do céu e as forças do universo serão abaladas. Então, todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, e com grande poder e glória, ele enviará seus anjos para reunir os escolhidos de todas as direções, de uma extremidade da terra até a outra do céu. Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 27. Tem muita coisa aí, né? Bastante coisa. Muito mais do que profecias ou previsões. O que Jesus queria dizer nesses versículos? Jesus queria trazer neles um verdadeiro ato de reflexão para todos nós. Claro que não ficaria pedra sobre pedra no grande templo, como não ficou mesmo, né? Assim como muitas outras construções ao longo do tempo viraram poeira antes mesmo de chegar naquela época de Jerusalém, né? Quantos povos não existiram antes daqueles irmãos lá na Judéia há 2000 anos atrás? Quantos povos não dominaram a sociedade, né? Não deixaram escritos o seu legado ao longo da história e não mais estão lá. Só estão algumas construções, algumas artes, algumas coisas que ficaram para a posteridade e que serviram para aquela época. Então, seria muito óbvio, né, isso que Jesus disse em relação de não restar pedra sobre pedra, porque possivelmente aquelas cidades virariam ruína com o passar do tempo. O que Jesus faz na realidade para cada um de nós e para aquelas pessoas, para aqueles apóstolos naquele tempo, é um convite verdadeiro e sincero à nossa vigilância moral, que depois ele vai destrinchar, né, ao longo de todas essas profecias. Mas como que a nossa vigilância moral tem a ver com as coisas relacionadas ao que parece esse apocalipse, né? Esse fim dos tempos? O que é que causa o apocalipse? O que causa essa aparente ou esse aparente fim dos tempos? O que causa? Quem que destrói a natureza para obter vaidades e para os seus caprichos, os seus egoísmos? Quem causa mal ao próximo? Quem que inicia uma guerra? Por que inicia uma guerra? Quem que coloca Deus ou que terceiriza para Deus a responsabilidade dos seus próprios atos? Nós. Mas os desastres naturais não são culpa do homem. Quem que cria os buracos na camada de ozônio que permite com que a cada ano o nosso planeta esteja mais quente? Há anos. Então, vigilância moral. No micro para chegar até o macro. Vamos para a segunda parte dessa mensagem de Jesus. Já no Monte das Oliveiras,
quando ele estava ali com os seus apóstolos, né, dando continuidade a essas reflexões, ele acabou levando o raciocínio dele para um outro caminho, para uma outra direção, para aqueles irmãos que estavam ali com ele, para que eles pudessem compreender que aquelas transformações que ele estava sugerindo que aconteceriam, né, iriam trazer, na verdade, um fim do mundo desses males que todos nós temos em nossos corações. Né? Seria uma transformação do homem velho para o homem novo. Uma transformação que passava, inclusive, pela parte sacerdotal, né? Saindo daqueles interesses materiais para um mundo mais espiritualizado, como de fato aconteceu. Né? O que nós vivemos durante esses 2000 anos, basicamente tudo que Jesus relata nessas profecias. Né? Tudo que ele disse a gente vivenciou. Os apóstolos vivenciaram esse julgamento em relação a levar o nome de Jesus, as traições familiares, mortes, inclusive, né? E a gente fala de 2000 anos atrás e vê isso acontecendo até os dias de hoje. Até hoje, passados 2000 anos, nós continuamos vendo isso acontecendo. E parece até que a gente vê com mais intensidade, né, nos dias de hoje, mas a gente também vê um mundo mais espiritualizado nos dias de hoje. Muito mais espiritualizado do que nos últimos de 200 anos para trás, né? Por quê? Porque por mais que existisse a religiosidade, a religião, ela ainda pregava muito a morte, né? Daqueles que eram contra ela. E aonde está a lei de Deus aí a favor disso? Então, essa espiritualização da compreensão de Jesus, dos seus ensinamentos, se a gente for pensar, ela é recente. Ela só estava através do legado sacerdotal, ela só estava sendo falada, ela não estava sendo vivida. Poucos a vivenciaram, né? Poucos espíritos de luz, e tiveram muitos espíritos de luz que vivenciaram durante esse tempo, eles tiveram a oportunidade de conseguir mostrar, né, o verdadeiro significado do Evangelho. Muitos, inclusive, morreram por isso. Curioso, né? Morreram pelas mãos da própria igreja até. Mas, como eu disse, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 200 anos, a gente vem percebendo uma percepção diferente em relação do que é o legado de Jesus. E eu não falo só dentro do espiritismo, não. Eu vejo dentro de pessoas que têm outros tipos de espiritualidade, sejam elas cristãs ou não cristãs, né? A gente pode pegar alguns filósofos, inclusive ateus, que têm essa percepção da importância filosófica de Jesus e como é transformadora a vivência, né? A Rosana comentando aqui, o próprio homem causa todo o mal a si, ao próximo e ao meio ambiente, né? São apenas consequências. Então, nessa nova fase que a gente fala assim, nossa, mas eu tô vendo tanta coisa ruim acontecendo no mundo, mas tem tanta destruição, isso que Jesus falou, né, das famílias, por que a gente ainda vê isso? A gente tem essa impressão de que o mal, ele tá maior no mundo. Não sei se vocês têm essa impressão, mas a gente, por vezes, pode ter essa impressão de que o mal, ele tá muito forte. O que eu percebo, o que eu sinto, é que o mal não está mais forte. Nós vivemos em um mundo onde a gente
tem mais acesso a ver o mal do que tinha antes, né? Na Idade Média, o mundo era fechado ali naquela polarização, principalmente europeia, né? Então, quem vivenciava o mal ali, vivenciava dentro da sociedade onde vivia, dentro da sua aldeia, dentro do seu nicho, né? Não se viajava para vários países, não se tinha a percepção que a internet trouxe para a gente, né, de informação em segundos. Então, cada mal que acontece, em 2 segundos, pá, tá na palma da nossa mão porque alguém pegou o celular ali e gravou um acidente, um homicídio, um furto. Então parece que a gente está sendo bombardeado por... Antes a gente sentava, assistia o telejornal num horário X e via as notícias ali, né? Quem, por exemplo, queria consumir esse tipo de informação sentava para assistir o Aqui e Agora. E aí ali consumia esse tipo de conteúdo. Hoje ele não precisa mais do Aqui e Agora, porque em qualquer momento na palma da mão a pessoa tem ali no seu celular uma avalanche de coisas ruins. Assim como nós temos uma avalanche de coisas boas. Aonde nós estamos sintonizados. E se a gente está tendo acesso a um ao outro, ambos estão acontecendo na mesma quantidade, com a diferença que eu já citei. Estamos muito mais espiritualizados do que de 200 anos para trás. Muito mais. Porque aquelas pessoas que queriam ser espiritualizadas, por vezes, elas não poderiam manifestar essa sua espiritualidade, né? Porque, como eu disse, elas eram perseguidas, elas eram mortas. Então a gente está numa nova fase, né? Numa fase de transformação, como Jesus disse, onde o espírito ainda vai se sobrepor à matéria. É um processo, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Então, Jesus aproveita aquela realidade ali dos apóstolos que viviam com ele para fazer eles compreenderem a importância que teria os seus trabalhos evangélicos. Que esses trabalhos seriam um grande norte, a grande força que ia fazer através não só da sua fala, mas dos seus exemplos, arrastar outras multidões para a compreensão da mensagem do Cristo. Até porque Jesus pediu para que fosse levado para outros povos, outros países, outros lugares. E até onde o Evangelho de Jesus chegou na mão dos apóstolos, muitos lugares. E aí, Jesus falando sobre si mesmo, né? Ele prevê também sobre os grandes martírios que ele viria a sofrer, de que essas predições deveriam se realizar da forma que ele diz, mas que era necessário que isso se cumprisse, era preciso que isso se cumprisse, porque o exemplo de resiliência, o exemplo de humildade que ele exerceu foi algo que fortaleceu, né, a fé no coração daquelas pessoas, para que eles pudessem entender, através desses exemplos, a importância da vivência que eles teriam que passar também, né? Então não adianta Jesus falar assim, olha, você precisa ser comido por lobos, você precisa entrar nas arenas ali e ser morto. Mas qual que é o sentido disso? Por que eles talvez passariam por isso, né? Eles tinham que ver na vida de Jesus, entender o que Jesus estava vivenciando, para que eles
de coração percebessem qual seria esse legado deixado por Jesus e deixado por esses irmãos. Mas Jesus também disse que voltaria ao mundo, né, nesse tempo de restauração, nesse momento onde as coisas mudariam. E para isso acontecer, essa transformação, a humanidade também passaria por grandes sofrimentos. E a gente pensa na dor, né, sempre com o olhar material. A gente só pensa na dor com o olhar do que a gente está vivendo aqui. A gente esquece daquilo que eu falei no começo do Evangelho, né? Da nossa vivência, da nossa percepção de que somos seres espirituais. Que os sofrimentos terrenos, eles são passageiros. Podemos, de fato, e infelizmente, repetir eles por encarnações, né? Mas isso tudo é para justamente trazer o aprendizado para o espírito. Sem esse repeat de situações, a alma ela não vai conseguir discernir esse aprendizado e por vezes precisa passar por várias coisas. Mas isso tudo faz parte do processo de evolução de cada um de nós, né? Alguns passando uma vez já entendem o recado. Outros se sentem mais acomodados, mais confortáveis na vida da matéria e esquece da verdadeira vida que é a espiritual. E por isso sofrem mais. E essa questão de Jesus falando, né, da vinda dele nessa transformação, nesse momento de regeneração, é o que faz justamente alguns irmãos acreditarem, né, que Jesus irá voltar, né? Não entendem a alegoria. Por quê? Vamos pensar aqui utilizando a fé raciocinada. Jesus precisa voltar? Pensando cada um no seu íntimo. Jesus precisa voltar? Tem mais alguma coisa que ele precisa ensinar nessa volta? A gente mal consegue viver vivenciando, né? Vivenciando as mais preciosas parábolas que ele deixou pra gente, com inúmeros ensinamentos. Ensinamentos que facilitam ou facilitariam a nossa vida na Terra. A gente vive isso? Não vive. A gente não vive nem os 10 mandamentos, quanto mais ensinamentos morais tão profundos deixados por Jesus. E se a gente não completou essa barrinha aí de upgrade de ensinamentos de Jesus, para que ele voltaria para ensinar mais coisas, sendo que a gente nem terminou de aprender isso que ele deixou? Não tem sentido nenhum. Ele vai voltar de novo. Para quê? Então, agora que nós estamos em um momento mais espiritualizados, de maior compreensão, é a hora que é a volta de Jesus. Por que é a volta de Jesus? Porque nós estamos deixando renascer em nossos corações o Cristo em nós. A hora que cada um de nós age como um verdadeiro cristão, e não só aquele cristão moral que vê a falha nos outros e fala, você está fazendo errado, isso não é assim. A hora que nós vivenciamos isso em nós, esquecemos o outro, porque ao outro a responsabilidade só pertence a ele, a sua própria consciência. Vamos cuidar da nossa consciência. Então, que nós, nesse momento, façamos o Cristo renascer em nós. A chama do Cristo renascer em nós. E aí, essa restauração acontece em nós, acontece na pessoa que está ao meu lado, porque ela vai ver essa restauração acontecendo em mim, e isso vai
se espalhando, né, de uma profundidade incrível. Eu vou trazer a vivência aqui para vocês sobre essa questão do mal, só para vocês entenderem. E como a gente também já se comporta de um jeito diferente. Ontem eu tive que entrevistar um homem que tinha acabado de matar outra pessoa. E aí, nas perguntas que eu fui fazendo para ele, perguntei por que você fez isso. Ele estava embriagado. Por que você fez isso, tal? E aí, num determinado momento, ele falou assim: ah, mas ele falou coisas de mim. Falou coisas ruins de mim. Se eu falasse coisas de você, olha o que ele falou pra mim, gente. Se eu falasse coisas de você, que mexessem com você, o que você faria comigo? Eu mostrei a gravação dessa entrevista pra minha esposa. Nesse exato momento, sabe o que ela falou? Você falou pra ele, ofereça outra face. Aí eu falei pra ela, eu juro que eu pensei isso. Mas não era, né? Não é o tipo de coisa que a gente falaria naquele momento. Mas obviamente foi o que eu passei, foi o que passou pela minha cabeça. Então, isso já é transformação. As pessoas, elas, nesse mundo arraigado de materialidade, você vê, elas ainda são muito presas ao que elas são, à importância do que elas são, a esse orgulho, né, que a hora que é ferido esse orgulho, elas reagem com passionalidade. E é onde acontecem as tragédias, né? Seja de um amigo que matou o outro, seja de um presidente que inicia uma guerra. É igual. É igual. O motivo é o mesmo. Quando que elas vão perceber? É no tempo delas. E isso também vai acontecendo com o passar do tempo, né? Você vê, a minha esposa já entendeu o que eu falaria. Tenho certeza que ela também agiria dessa forma. E se outra pessoa assistir o vídeo e conhece ela, vai falar assim, nossa, ela agiria desse jeito. Não... Então, assim, é uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem que vai sendo puxada. Uma pessoa puxa a outra. No fundo é mais ou menos isso, né? A Cid comentou em relação ao acesso às informações, né, que eu citei ali o telejornal como referência. A Edna, penso que como sociedade, se praticarmos o bem verdadeiro do Cristo, teríamos um mundo regenerado. Se a sociedade praticasse o bem verdadeiro. Ainda estamos longe disso. Eu acho que estamos bem longe disso. Mas caminhando, né, a passos de formiga. E sem vontade, muitos. A Maria Cristina, a doutrina espírita é muito esclarecedora em muitos sentidos. É isso mesmo, também acho. A Rosana, acredito que a única volta do Cristo, como algumas religiões pregam, é a volta dele para dentro do coração das pessoas. Exatamente. Foi o que nós falamos. Boa noite, Ari, tudo bem? Beleza, né? Estão entendendo as correlações, né? Então, nessa passagem, o que Jesus faz é ensinar aos apóstolos a raciocinar, a ensinar a discernir o que é o homem material, o que é o espírito, para que eles pudessem entender essas analogias. Porque senão eles vão pensar assim: imagina que eu vou sair para pregar o evangelho de Jesus num povo hostil? Nem a pau, Juvenal. Não. Sem chance. Eu vou ali na esquina
conversar com um morador de rua, aquele cara cheio de doença, insalubre, no conforto da minha casa? Não. Para que eu vou dar atenção para esse tipo de gente? Então, olha só a mentalidade que a gente ainda tem. E é por isso que a gente tem que se ligar nos exemplos. Se a gente se liga nos exemplos para entender a mensagem do Cristo, a gente muda a nossa vida e a vida das pessoas, né? Porque é muito fácil se dizer um enviado de Deus. Não é fácil. A gente vai lá no conforto dos templos e vê um monte de pessoas se dizendo pessoas que falam em nome de Deus. Quantos falsos profetas existiam na época de Jesus? Jesus alertou as pessoas. E quantos falsos profetas não se levantam todo dia de suas camas para enganar milhares de pessoas? Quantos? Como que se pulveriza as religiões para controlar as massas? Vocês já perceberam isso? Quantos fanáticos, né? Fanáticos que são cegos pela fé, acreditam piamente nas palavras desses falsos profetas, que muitas vezes se dizem enviados de Deus. Promovem falsas curas, falsos milagres. Por vezes esses milagres, essas curas podem até acontecer, porque sabemos como a espiritualidade intercede, e intercede inclusive pela fé das próprias pessoas, tirando a responsabilidade de quem está se dizendo o responsável pela cura. Né? Alguma vez Jesus falou, eu te curei? Ou ele falou, a tua fé te curou? Mas não. Mas as pessoas ainda idolatram os seus bezerros de ouro nas suas igrejas. Né? Deus não enviaria ninguém com soberba, mesmo que fosse um enviado, né? Mesmo que fosse o Cristo renascido. Nunca haveria soberba, nunca haveria o eu, nunca haveria a arrogância. Haveria sempre o acolhimento. Não haveria as redes sociais, essa pessoa nas redes sociais promovendo curas e também pedindo dinheiro, dizendo coisas relacionadas às pessoas, né, adivinhações, ou trazendo mensagens psicografadas e pedindo dinheiro. Apoie o meu projeto aqui, olha, estou aqui nas redes sociais fazendo bem. Estou aqui, ó, todo domingo fazendo evangelho no lar, pessoal. Meu Pix é esse. É isso que Jesus ensinou? Tem gente que faz isso. E eu não estou falando só de outras religiões. Quantos espíritas vocês não veem nas redes sociais fazendo isso? Eu vejo vários. Vejo vários. Por isso, o trabalho na casa espírita, esse trabalho aqui é voluntário. Eu estou aqui fazendo de coração para mim e para vocês, para o meu crescimento e para quem quiser absorver esse conhecimento também. Mas, infelizmente, ainda tem gente que tem a dificuldade de soltar da matéria, né? Tem essa dificuldade de ficar preso ainda, não consegue ainda se desvencilhar, porque, querendo ou não, nós somos esses espíritos que ao longo do tempo vem tentando essa espiritualidade, vem tentando fazer com que esse lado espiritual se sobreponha pela matéria. Uns já conseguem, outros não.
né? E existe essa dificuldade mesmo, porque eu estava vendo agora no Luciano Huck antes de vir começar o Evangelho. Não sei se vocês chegaram a assistir alguma coisa, não sei se vocês assistem televisão, mas ele estava promovendo algumas enquetes com o público, com as pessoas que estavam ali com ele. Enquetes aonde se posta a moralidade, por conta da novela, né, do Vale Tudo. Então as enquetes eram, olha, se você achar uma mala com R$1 milhão, você fica com a mala ou você devolve para a polícia? A maioria das pessoas na plateia disseram que ficaria com a mala. Aí as pessoas na rua disseram que devolveriam. E aí eles estavam criando uma situação moral de tipo, cara, mas não é nosso, por que você ficaria com essa mala? Beleza. Aí a segunda pergunta era, tá, se esse dinheiro aqui, se você encontrasse essa mala com R$1 milhão e esse dinheiro auxiliasse você para a cura de uma doença de um familiar, você ficaria com a mala? Até onde vai essa sua necessidade pela matéria? Lembrando que somos seres espirituais. E aí a mãe do Paulo Gustavo, ela falou assim, pessoal, não adiantaria para mim nenhuma mala, porque nenhuma mala de dinheiro teria trazido a vida do meu filho de volta. Então, prestem atenção na sensibilidade de alguém que passou por uma situação dolorosíssima, que é a perda de um filho, e que entendeu que não é a matéria que vai trazer ele de volta, ou que não era a matéria que traria ele de volta. Então, isso é evolução, né? Ter essa percepção é evolução. E aí ela teve essa evolução através do quê? Da dor. Ela precisou da dor para poder entender e poder passar. Olha, ela deu exemplo, ela deu a vivência dela, trouxe a vivência dela. E isso faz com que as pessoas sejam tocadas. Eu me senti bem impressionado ali naquele momento. Muito impressionado. Confesso. Não tinha pensado nas possibilidades que ele tinha levantado. Mas, gente, foi impressionante. A hora que ela falou aquilo, minha cabeça bugou. Né? E de fato, tenho certeza que de muitas pessoas que estavam ali também bugou. O Serginho comentando aqui, se tem orgulho é porque tem ego, e o ego cega, tornando a pessoa ignorante. Tudo é um processo. Se ficar mudo, pessoal, reiniciei o Insta, entra e sai de novo. Acontece. Alane, com as redes sociais ficou ainda mais evidente. E aí a Cid fortalecendo, né, aquilo que eu comentei, né? Dai de graça o que ganhou de graça. Se não é nosso, né? A Kátia conta a verdade e realmente um grande conhecimento a cada momento da nossa jornada. Aí a Maria Neuza, mas alguns pedem para ajudar os outros, fazer cesta básica para quem precisa, etc. Sem dúvida, isso é valiosíssimo e tem que ser feito mesmo, né? Esse trabalho social, inclusive eu ia falar sobre ele, né? Esse trabalho social, ele faz parte de fazer nascer dentro de nós, inclusive, de quem pratica, é uma oportunidade de fazer entender um pouquinho da dor que o outro está sentindo. Fazer um pouquinho, de amenizar, de amortizar um pouquinho a dor que a outra pessoa está sentindo. E isso faz nascer em nós esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de amorosidade, de caridade, de empatia, porque se a gente vai na casa de alguém e a gente vê a situação, por vezes insalubre que ela vive, aquilo toca a gente, não toca? A gente se sente, puxa vida, eu tenho tanto conforto na minha casa, aquela pessoa
vive bem dentro daquilo que ela vive e faz com que a gente tenha essa reflexão, né? Então, quando a gente está mais próximo dessas pessoas que sofrem, né? Quando a gente é mais acolhedor a elas, quando a gente realiza esse papel social, né? Mas também, junto com o papel social, quando a gente leva uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, de consolo, mostra para essas pessoas que a vida delas também pode ser transformada, não só materialmente, mas em espírito, porque a hora que ela tem uma consciência espiritual, ela, mesmo que ela não consiga prosperar materialmente, ela consegue ser mais resiliente, ela consegue ser mais paciente, ela consegue ser uma criatura muito mais de fé, né? E esse trabalho que a gente faz não é a sequência de um trabalho do apostolado? Não é uma continuação daquilo que aqueles irmãos tiveram? E hoje, talvez, claro, né, nós não precisemos mais sangrar, que a gente não precisa hoje mais passar fome, a gente não precisa mais ficar peregrinando pelo deserto, a gente não precisa mais dormir no chão batido, mas a gente pode fazer o nosso melhor dentro das condições que a gente tem. E se eles sofreram tanto para deixar com que esses ensinamentos estivessem ao nosso alcance e mudassem a vida deles, que a gente possa fazer com que seja válida essa transformação na nossa vida e na nossa realidade. E na realidade das outras pessoas que estão perto de nós. Por quê? As guerras estão acontecendo, então? Elas vão continuar? Vão continuar. Cada vez mais? Não, cada vez menos. As misérias acontecem, vão continuar acontecendo, mas cada vez menos. Os crimes absurdos que a gente vê nesses noticiários, que a gente vê na palma das nossas mãos através das redes sociais, estão acontecendo? Vão continuar acontecendo? Sim. A partir de algum momento, cada vez menos. E isso vai fazer parte dessa transição planetária que nós estamos vivendo. O mundo de regeneração, quando a gente fala do mundo de regeneração, o mundo de regeneração não é um mundo onde vai acabar o mal, onde vai acabar a violência. Ele é uma polaridade invertida do mundo de provas e expiações. Se no mundo de provas e expiações nós temos o mal sobrepondo ao bem, no mundo de regeneração isso vai mudar, né? O bem vai se sobrepor ao mal. Então esse mal vai continuar acontecendo até que as pessoas não tenham mais, não consigam mais viver com esse mal nem dentro delas e façam essa transformação. E as criaturas que persistem no mal, essas criaturas que continuam vivendo o mal, elas serão realocadas para outros planetas que tenham a sua energia, a sua sintonia compatível com a daquele planeta. E assim seguimos, né? Então, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra do Cristo, ela foi muito boicotada, né? Ela foi muito só proferida da boca para fora. Isso aconteceu por centenas, por milhares de anos. Essa é a hora dela ser vivida. É a hora dela ser exemplificada. E a hora que ela é vivida e exemplificada, ela é multiplicada. Então a gente não pode esquecer, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não criou nenhuma igreja. Ele apenas vivenciou esse amor, vivenciou o perdão, vivenciou a humildade nos seus atos. E nós, assim como os apóstolos, também somos e continuaremos sendo colocados à prova. Quanto mais nós vivermos em Cristo, mais
complicada será a nossa vida em sociedade, nessa sociedade doente, nessa sociedade onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. Seremos vistos como estranhos no seio familiar, seremos vistos como estranhos dentro dos nossos ambientes de trabalho, seremos vistos como estranhos nas relações pessoais. Mas conforme vai passando o tempo, a gente também vai percebendo que as pessoas também vão vendo algo diferente em nós. Vão vendo que existe alguma coisa além simplesmente dessa carcaça, né? Desse corpo. Essas vivências multiplicadas, uma hora, terão as suas sementes plantadas no coração dessas pessoas. E aí elas vão começar a perceber o bem, para que elas possam agir com o bem dentro das suas vidas, né? Então, essa verdadeira lealdade dos apóstolos para com Cristo e de nós para com eles, né, é um verdadeiro testemunho de fé, é um verdadeiro testemunho de resiliência, é um verdadeiro testemunho de paciência para aguentar tudo que a gente vive, né, todas essas dificuldades que a gente vive, todas as questões que a gente, inclusive nós mesmos, negamos querer mudar. Ah, não, isso é assim, não dá para mudar isso, é difícil, não dá. Quanto mais difícil a gente joga na nossa cabeça, mais cristalizado isso também se forma e mais difícil depois realmente vai ser para a gente tirar isso de nós, inclusive depois de desencarnados, porque os relatos dos espíritos claramente é que nós somos aquilo que nós vivenciamos na Terra, né? Nós não mudamos da água para o vinho só porque desencarnamos. Não, nós desencarnamos agora do jeito que nós somos. Neste exato momento seremos exatamente igual, com os mesmos pensamentos, as mesmas crenças. E quanto mais limitantes elas forem, mais difícil também vai ser para a gente sair daquela situação, daquele ambiente. Por isso que as pessoas falam, nossa, aquele espírito passou centenas de anos no umbral. O umbral era aquele sentimento, aquela sensação, aquilo que ela era simplesmente. O umbral não era o estado, não era um local, era um estado de espírito que ela estava, né? Então, se ela está envolvida em coisas ruins, obviamente ela vai estar atraindo um monte de obsessores, um monte de pensamentos e coisas ruins. Quanto mais sublimada ela tiver, eu fiz uma coisa que me gerou uma dor na consciência na vida e eu não me perdoei a vida inteira. A hora que você desencarnar, meu amigo, você vai continuar com essa dor na consciência até você se perdoar. Às vezes a pessoa já te perdoou, mas você não. E você vai ficar naquele umbral de sentimentos, amargando, sentindo a dor que te incomoda, até você se libertar disso, através do perdão, para consigo mesmo. Mas Deus não vai me perdoar? Deus te perdoa. Nós é que precisamos, né, dessa consciência de aceitação das nossas dificuldades. E aí, como que a gente muda isso? Através da reparação. Novas vidas, novas encarnações que farão, consequentemente, com que nós tenhamos novos aprendizados em relação àquilo, né? Então, vamos nos lembrar. Jesus está sempre conosco. Mesmo que nós estejamos nas sombras, se nós o clamarmos, ele se fará luz para nós. Que a gente esteja mesmo diante de todas as dores que a gente tenha, que nós possamos escolher, né, perseverar nesse amor de Jesus. Tá difícil? Tá. Mas eu vou insistir mais um pouco. Vou tentar outro caminho. Porque eu sei que Deus está comigo. Porque eu sei que Jesus está comigo. E isso vai ser transformador na minha vida. Certo? Captaram essa mensagem?
A Maria Cristina comentando aqui, é na dor que nós evoluímos. A Maria Tormin Vieira, Chico falava demais sobre a caridade, vivenciava demais a caridade, falava demais a caridade, né? A Maria Cristina, muitas vezes precisamos mais da caridade moral do que a caridade material. Olha, eu acho que na maioria das vezes nós precisamos mais dessa caridade, mas tem gente que ainda precisa muito da caridade material. E são justamente essas pessoas que precisam dessa caridade material que vão lá na frente entender o quanto essa caridade material os auxiliou e que consequentemente os fará auxiliar outras pessoas no futuro. Não é em vão. A caridade material, ela tem o seu grau de importância e de funcionalidade dentro da sociedade, dentro desse mundo de transição, desse mundo de provas e expiações. Beleza? Então já tem uma galera aí que já está colocando os nomes para vibração. Aqui no Instagram, no YouTube também, se quiserem colocar, já fiquem à vontade. Vamos fazer as nossas vibrações para essas pessoas. Então vamos lá. Convido nesse momento que cada um de vocês, que cada um de nós, possamos sentir toda a amorosidade da espiritualidade nos auxiliando na compreensão do Evangelho de hoje, nos auxiliando nos momentos em que nós temos mais dificuldades. E claro, nesse momento em que nós temos a possibilidade inclusive de auxiliar as outras pessoas através das nossas boas energias, dos nossos bons fluidos, que possamos também fazer essa caridade, sentindo sair do nosso corpo nesse momento fluidos benéficos através da palma das nossas mãos, através do topo das nossas cabeças, que esses fluidos possam ser absorvidos pelas mãos da espiritualidade que nos dá toda a sustentação na noite de hoje. E assim esse bem, essas vibrações, ela é distribuída. Eles são distribuídos para o bem universal, para o planeta Terra, para os povos que aqui vivem, por aqueles que vivem as guerras, vivem as dores da fome, das misérias, dos desastres naturais. Possamos vibrar pelo Brasil, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação, por todo o povo brasileiro, em especial por aqueles que estão nas ruas, sem família, perdidos nos vícios, na criminalidade. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos encarcerados nas prisões, aos idosos nas casas de repouso, as pessoas que vivem qualquer tipo de violência em suas residências, as que estão doentes em seus lares. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde, aos leitos de UTI.
E que nesse momento toda a espiritualidade possa direcionar essas vibrações com muito amor, com muito carinho, para todos os nomes que foram colocados em vibração, nomes colocados agora durante a nossa live, durante a postagem, durante o dia. Que cada uma dessas pessoas, encarnadas, desencarnadas, possam sentir esses bons fluidos tocarem os seus corações, que possam auxiliar no seu corpo físico, no seu espírito, no seu psíquico, emocional. Que possamos visualizar uma dessas pessoas queridas, às quais nós dirigimos essas boas vibrações. Que possamos visualizar a espiritualidade agindo nela, derramando todas as suas bênçãos, as auxiliando. Pedimos também que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes cuidem de nós durante o nosso sono, que o nosso corpo físico possa ser regenerado em suas energias, então elas ser abastecidas para os dias que seguirão. Pedimos também que as águas sejam fluidificadas, que sejam colocadas nelas os remédios salutares para cada um de nós, e deixamos uma vibração especial para onde for mais necessário. E assim encerramos o nosso Evangelho, pedindo ao Pai que cuide de nós, nos protegendo contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana, impedindo que esse mal nos afete, atrapalhe os nossos compromissos materiais e espirituais, mas que possamos fazer a nossa parte e cuidemos também. Cuidemos dos nossos bons pensamentos, das nossas boas palavras e das nossas boas ações. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. E que assim seja. E é isso, gente. Gratidão aí pela companhia. Gratidão por mais uma noite abençoada. Que tenhamos uma semana especial, focada aí nos ensinamentos do Evangelho de hoje, né? Que possamos ser senhores das nossas vidas, mas sempre de mãos dadas com a espiritualidade, responsáveis por aquilo que fazemos e com consciência principalmente. Beleza? Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus os abençoe, abençoe a família de vocês e nos encontramos então no próximo domingo. Beijo no coração de todos.